Boa noite, meus irmãos em Cristo Jesus. Passando aqui para deixar uma palavra ao meu e ao teu coração nesta noite de quinta-feira. Jesus, pelo cuidado que tem tido conosco neste dia, pela proteção, pelos livramentos, pelo trabalho que o Senhor nos deu, pelo alimento e por tudo. Então vamos orar ao Senhor, agradecendo a Ele tudo que Ele tem feito em nossa vida, porque a Ele é dado toda a honra, toda a glória e todo louvor, toda a exaltação. É ao Senhor Jesus. Então vamos orar ao Senhor, agradecendo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Pai, eu venho te agradecer, Senhor, por mais esta oportunidade que o Senhor nos deu, Pai, de estar aqui trazendo uma palavra, Pai. Pai, eu te agradeço, Senhor, pelo trabalho, pela vida, pela saúde, pela família, pelo alimento, Senhor, pela casa, Pai. Pai, eu te agradeço por tudo, Senhor, porque o Senhor tem nos guardado. O Senhor tem nos protegido, Pai. O Senhor tem nos livrado, Pai, todos os dias, Pai. E todos os dias, Pai, o Senhor tem nos dado um novo amanhecer, Pai. Pai, então glórias nós te damos, Pai. Louvado, exaltado é o teu nome, Jesus, Pai. Pai, obrigado, Senhor, pela tua presença, Pai. Obrigado, Senhor, pelo alimento de cada dia, Pai. Pai, obrigado, Senhor, por esta palavra, Pai. Pai, obrigado, Senhor, por o Senhor ter permitido, Senhor, mais uma noite, Pai, aqui na tua presença, Pai, evangelizar, Pai, levando a palavra, Pai, ao coração daqueles que ainda não conhecem, Pai. Pai, glórias, glórias eu te dou, Pai. Aleluias, Pai, louvado e exaltado é o teu nome, Jesus. Pai, então eu te apresento nesta noite, Pai, neste momento de leitura, Pai, crendo que o Senhor, Pai, irá falar grandemente conosco, através da tua palavra, Pai. Pai, então eu te entrego, Senhor, este momento de leitura, Pai. Que o teu Santo Espírito Santo, Pai, venha me direcionar, Pai, venha me guiar, Pai, para que eu possa, Pai, fazer a tua vontade, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. E hoje o Senhor nos traz uma palavra que se encontra aí no livro de 2 Reis 19, a partir do verso 14, que nos diz sobre a oração de Ezequias. Aqui nós vamos entender o valor de uma oração, aquela oração com sinceridade, aquela oração que nós oramos com humilhação na presença de Deus. Então, aqui, esta palavra que o Senhor nos traz nesta noite é para nós entendermos o poder que tem a oração, a eficácia de uma oração ao nosso Deus poderoso, ao Senhor dos Exércitos. E a palavra se inicia dizendo: tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a, então subiu à casa do Senhor, estendeu-se perante ao Senhor e orou perante o Senhor, dizendo: ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado dos reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, o ouvido e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Assíria assolaram todas as nações e as suas terras, e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor Deus.
Oh, glória a Deus, aleluias. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Então, essa palavra nesta noite vem nos trazer ao nosso coração a oração de Ezequias, uma oração sincera. E o que nós entendemos neste capítulo 19 de 2 Reis, que nos fala que após a ameaça e o desprezo de Senaqueribe, Ezequias se humilha tirando o manto real e vestindo panos de saco e cinza e vai orar ao Senhor. Aqui nós vemos a humilhação de Ezequias. Ezequias se humilha na presença do Senhor, porque ele entendia que o socorro estava na mão do nosso Deus. Então ele sabia que para que os ouvidos do Senhor estivessem atentos à oração dele, ele teria que se humilhar na presença de Deus. Porque muitas das vezes nós não humilhamos, nós oramos, mas nós colocamos diante de Deus uma situação dizendo assim: eu quero que faz desse jeito, desse jeito, desse jeito, sem humilhação. E uma oração sem humilhação, ela não é eficaz. Porque quando nós humilhamos, nós rasgamos o nosso coração diante de Deus, Ele atende os nossos pedidos. Ele atende às nossas súplicas. Ele sabe do que precisamos. Mas para isso, nós precisamos tomar a decisão de se humilhar na presença do nosso Deus. E só assim nós obteremos vitórias. Então nós entendemos que a presença do Senhor é o que faz a toda a diferença na nossa vida. E nós vemos que em sua oração, Ezequias declara que Deus é o verdadeiro rei da terra. Ou seja, ele reconhece que Deus tem autoridade sobre toda a terra, sobre toda a vida, sobre tudo que habita na terra. Deus tem autoridade. Então nós vemos que Ezequias reconhece a grandeza do nosso Deus. E isso permite tocar o coração de Deus. Porque ele se humilha buscando a presença de Deus. E depois ele reconhece que a honra, a glória, o louvor, a exaltação é dada ao Senhor dos Exércitos, ao Senhor Jesus. E quando ele reconhece essa grandeza de Deus, isso toca o coração do nosso Deus. Então Deus entra com providência. Deus liberta ele dos inimigos. E assim é na minha e na tua vida. Quando a nossa oração toca o coração do nosso Deus, ela surge efeitos. Nós somos abençoados. Nós somos vitoriosos. Porque a nossa oração chegou ao ouvido do nosso Deus. Nós tocamos o coração de Deus. E nós vemos aqui, ó, Ezequias pede ao Senhor que incline seus ouvidos, esteja atento com as suas súplicas. Ou seja, na humilhação de Ezequias, ele pede ao Senhor que inclina os teus ouvidos para ouvir o que ele está clamando. Então nós vemos outra vez Ezequias se humilhando na presença de Deus. E nós vemos que ele busca incessantemente. E assim tem que ser na minha e na tua vida. Nós temos que buscar a todo momento, incessantemente, a presença de Deus. Para que nós venhamos reconhecer a grandeza de Deus. E assim nós obtemos vitórias. Nós vemos aqui ó, que Senaqueribe disse que nenhuma nação foi liberta por seus deuses. E não seria diferente com Judá. Mas ele se esqueceu de um detalhe.
que a nação de Judá tinha um Deus verdadeiro, tinha um Deus poderoso, tinha um Deus que podia todas as coisas. Então nós entendemos aqui, que Senaqueribe disse: nenhuma nação foi liberta pelos seus deuses. Ou seja, eram pessoas que viviam na idolatria, pessoas que viviam caminhos errados. Então Deus não trabalha quando a honra e a glória do Senhor Jesus é passada para outro Deus. Assim eles eram derrotados. Por quê? Porque eles davam o louvor, a exaltação, a adoração a outros deuses. Não ao Senhor dos Exércitos, não ao Senhor Jesus. E nós vemos aqui que Ezequias diz em sua oração que esses deuses não passam de imaginação do ser humano. Por isso, não houve milagres. Então, nós entendemos que aqui, Ezequias falando, porque eles oravam a outros deuses, por isso não obteve milagre. E nós sabemos que a palavra é muito clara, que ela nos diz: o Senhor Deus é o único que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Então nós entendemos que eles não obteve milagre porque eles oravam a deuses de imaginação humana. Deuses que os homens haviam feito. Então nós entendemos que esta oração deles não havia sido ouvida, porque eles buscavam a deuses estranhos. E a palavra do Senhor é muito clara. E ela nos diz, no Salmo 115, que diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas o teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são ídolos deles, obra das mãos de homens. Então nós vemos aqui no Salmo 115, abra a tua Bíblia e você verá. Porque eles não obteve resposta das suas orações. Porque eles não obteve milagre. Porque eles oravam a deuses estranhos. Deuses feitos por mãos humanas. Então é tempo de despertar. É tempo de buscar Jesus como o único suficiente Salvador da sua vida. Porque falar que tem Jesus, todo mundo fala. E todo mundo tem Jesus. Mas poucos confessam ao Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Poucos vivem como Jesus vive. Que a palavra é muito clara. Que aqueles que não confessam o Senhor diante dos homens como o único e suficiente Salvador, diante do nosso Pai que está no céu, o Senhor também negará. Então é muito cruel. Pensa bem, nós vivemos nesta vida cheia de aflições e angústia, e quando nós passarmos para outra morada, a hora que nós chegarmos diante do nosso Pai, diante do julgamento do Senhor, e Ele dizer que não nos conhece, seria muito difícil. E o Senhor nos fala nesta noite: ainda é tempo de despertar, irmãos. Ainda é tempo de buscar o Senhor Jesus. Ainda é tempo de acordar pela vida.
Porque Jesus está te chamando. E nós vemos aqui, ó, que esses outros que guerrearam com Senequeribe, eles não obteve resposta. Por quê? Porque eles buscavam resposta em deuses estranhos, em deuses feitos de mãos humanas, em imagens. Então, por isso que muitos sofrem no dia de hoje, porque eles colocam imagem como Deus. E, na verdade, não é. Aquela imagem não basta de obras humanas. Não basta de um pedaço de pau, um pedaço de madeira, um pedaço de barro, um pedaço de ouro, um pedaço de prata. Ela não tem poder para fazer nada. Mas muitos questionam, então por que eu recebi o milagre? É porque o Senhor Jesus permite certa ocasião para que a pessoa venha despertar e acertar Jesus. Então a pessoa tem esta falsa sensação que aquela imagem ofereceu milagre. E nós sabemos que não tem como. Porque se fosse possível, então em nossas casas nós poderíamos construir imagens e pedir a elas que nos abençoasse. Então nós teríamos abundância. Então nós entendemos que o nosso Deus, ele é poderoso. Ele pode todas as coisas. Ele pode nos tirar dos caminhos tortuosos. Ele pode nos dar libertação deste mundo. Ele pode nos trazer cura. Ele pode restaurar a nossa família, o nosso casamento. Ele pode fazer todas as coisas na nossa vida. Então, a nossa oração tem que ser como de Senequeribe. Que Senequeribe, como de Ezequias, perdão, irmão. Ezequias, a oração dele surgiu efeito. Porque Senequeribe mesmo dizia que ninguém podia livrar eles das mãos deles, nem os deuses deles. Então nós vemos o poder do nosso Deus. Então, irmãos, nós não podemos se apegar com as coisas deste mundo. Porque as coisas deste mundo é passageiro. Então, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós abandonamos os velhos costumes, nós abandonamos a idolatria, nós abandonamos o pecado, a prostituição, o adultério, a vida errada. Porque a palavra do Senhor é muito clara, que aqueles que não abandonam o pecado, a idolatria, eles serão castigados. Por quê? Porque a palavra do Senhor é muito clara para nós. Que nós temos um Deus que pode todas as coisas. Um Deus que não é comprado. Um Deus que nós não precisamos colocar ele em lugares. Porque ele anda conosco. Ele está conosco em todos os lugares. A presença dele é real na nossa vida. E quando nós estamos com o Senhor dos Exércitos, levante quem se levantar, mas ele é derrotado, porque Jesus nos protege, Jesus nos guarda. Então nós temos que entender que esse Deus é maravilhoso, é misericordioso, ele pode todas as coisas, e não há impossível para o nosso Deus. Quando nós entregamos a nossa vida nas mãos de Jesus, a nossa vida é transformada.
Nós somos libertos deste mundo pecaminoso. Porque a palavra do Senhor já mesmo nos diz que este mundo já é do maligno. Então, nós temos que tomar uma posição na nossa vida. Porque a palavra do Senhor é muito clara, que aquele que ora ao Senhor Deus, o Senhor dos exércitos, todas as orações ele obtém resposta. Porque muitas das vezes nós não recebemos resposta de oração. Mas por quê? Porque nós oramos a deuses estranhos. E aqui a palavra nos fala, no verso 5 do Salmo 115, que diz: tem boca e não fala, tem olhos e não vê, tem ouvidos e não ouve, tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Aí aqui é a instrução do Senhor para aquele que adoram esses falsos deuses. Deuses feitos por mãos humanas. Deuses que muitas das vezes nos tira da presença de Jesus. Aqui a palavra nos fala: tornem-se semelhante a eles os que fazem, e enquanto neles confiam. Então, nós nos tornaremos mudos. A nossa oração não tem eficácia, porque nós abandonamos Jesus para servir a outros deuses. E nós vemos aqui a palavra, em 2 Reis, ela é muito clara para nós. Que aqui nos diz, Ezequias diz em sua oração, que esses deuses não passam de imaginação do ser humano. Por isso, não houve milagres. Então, se não está ouvindo milagre na tua vida, é porque você está adorando um Deus que não tem poder para fazer nada na tua vida. Porque quando nós adoramos ao Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da nossa vida, a nossa vida é transformada. Teremos aflições? Teremos. Mas em todas elas, o Senhor Jesus está conosco. E levante que se levantar. Nós não estamos derrotados, porque Jesus está conosco. Então é tempo de despertar, irmãos. É tempo de buscar o Senhor Jesus. É tempo de dar a honra, a glória, o louvor somente a Jesus. Não há outros deuses feitos por mãos humanas. E nós vemos aqui ó, que a palavra fala que quando Ezequias implora socorro do Senhor, era para que todos vissem que o Senhor era o Deus verdadeiro. Nós vemos aqui que Ezequias reconhece a grandeza de Deus. Porque quando Senaqueribe diz que os deuses não haviam libertado aqueles outros povos, então Ezequias clama ao Senhor dos Exércitos, ao Senhor Jesus, para que ele fizesse um milagre na vida dele, para que aquele povo viesse reconhecer que o Deus de Ezequias era o Deus verdadeiro. É um Deus que poderia fazer todas as coisas. E nós vemos no final da história um grande milagre acontecer. A promessa de Deus se cumpre na vida de Ezequias. Porque aqui nós vemos que nós devemos orar como Ezequias, reconhecendo toda a soberania de Deus, e que toda honra e toda glória e todo louvor era ao Senhor Jesus, ao Senhor dos exércitos. Então nós temos que orar como Ezequias. A nossa oração tem que ser direcionada ao nosso Deus, o Criador de todas as coisas,
aquele que tem poder de mudar a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Então nós temos que reconhecer esse Deus maravilhoso. E muitos reconhecem a outros deuses, buscam socorro em outros deuses, onde, em certo momento, eles obtêm resposta. Mas lá na frente, aquela resposta foi só imaginação. Porque começa o sofrimento tudo de novo. Porque eles não têm poder de fazer nada na nossa vida. Somente Jesus tem poder para nos curar, para nos libertar, para nos guardar e livrar de todos os perigos. E nós vemos aqui ó, que então o Senhor faz que ele vence o exército de Senaqueribe sem lutar. Oh, aleluias! Nós vemos que Ezequias vence aquela batalha sem lutar. Por quê? Porque o Senhor deu ordem aos teus anjos para que fossem naquela batalha e matasse todo o exército de Senaqueribe. Então aqui nós vemos o poder de uma oração. Nós entendemos o grande efeito de uma oração feita ao Senhor dos exércitos, ao Deus verdadeiro. Porque Senaqueribe tinha os seus deuses e Ezequias tinha apenas um Deus, que era o Senhor dos exércitos, a quem ele confiava. Então nós vemos aqui que Senaqueribe, mesmo com um monte de deuses, um monte de imagens que ele tinha, ele perdeu tudo. Por quê? Porque o Deus de Ezequias, o Deus verdadeiro, o Senhor Jesus, sem ele usar arma alguma, venceu todo o exército de Senaqueribe. E assim é na minha e na tua vida. Quando nós aceitamos Jesus, nós abandonamos esses falsos deuses. A nossa vida é transformada. Nós vencemos lutas e batalhas sem nossa mão, sem força nossa. Porque a própria oração nos dá a vitória. Então nós temos que ver que a situação que nós estamos vivendo, será que nós estamos dando prioridade ao Senhor Jesus? Ou será que nós estamos adorando outros deuses, idolatrando? Porque a palavra do Senhor nos diz que o maior pecado que tem sobre a face da terra nos dias de hoje é a idolatria. A idolatria destrói toda a família. A idolatria destrói casamento. A idolatria destrói a vida financeira, a vida espiritual. A idolatria destrói tudo. E nós vemos nos dias de hoje, como foi nessas eleições, quantas pessoas idolatrando presidentes e esquecendo que o nosso Deus pode todas as coisas. Porque se eles chegaram onde eles chegaram, é porque o Senhor permitiu. É porque o Senhor tem propósito. Então, nós não podemos nos focar com isso. Nós temos que buscar a presença de Jesus. Nós temos que abandonar os falsos deuses. Como diz a palavra, tem boca, mas não falam. Tem pé, mas não andam. Tem olhos, mas não vê. E o nosso Deus fala conosco. O nosso Deus anda conosco. O nosso Deus nos vê.
O nosso Deus nos ouve. Então, se nós temos um Deus poderoso que pode todas as coisas, se Ele é o dono do universo, se Ele é o dono da terra, Ele é o dono da nossa vida, Ele é o dono de tudo. Então, para que nós vamos buscar recurso em outros deuses que não têm poder, não têm nada para nos oferecer? Como foi com Ezequias? O que Senaqueribe buscava em outros deuses a vitória. E nós vemos que Ezequias busca o Senhor dos Exércitos em oração, em humilhação. E ele obteve vitória através da oração. O que não precisou dele debater, não precisou dele enfrentar. O Senhor mesmo destruiu todo o exército de Senaqueribe, porque ali houve arrependimento, houve humilhação, houve sinceridade, houve busca. E assim é na minha e na tua vida. Quando nós oramos, quando nós buscamos com sinceridade, quando nós aceitamos Jesus como único, suficiente, Salvador, então nós obtemos vitórias todos os dias. E levante quem se levantar, mas em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Então eu gostaria que cada irmão guardasse essa palavra em seu coração, porque a palavra é dura, a palavra é forte. Mas o que? O que o Senhor Jesus nos pede para falar, nós temos que falar. Nós não podemos omitir, porque nós prestaremos conta no dia final. E se o Senhor Jesus chegar e nos perguntar, por que não falamos? E não há justificativa. Porque o Senhor deu a ordem. E nós temos que cumprir o que está escrito na palavra. Não o que os outros dizem, mas o que a Bíblia nos ensina. Porque a Bíblia nos ensina que há um só Deus, Criador do céu e da terra, que é Jesus. Ao Senhor é dado toda honra, toda glória e todo louvor. Muitos não gostariam de ouvir uma palavra desta por causa da idolatria. Mas o que? Nós estamos aqui para fazer a nossa parte, o que o Senhor Jesus nos ensinou, o que Ele nos mandou. Então nós temos que entender, porque Jesus não agradou todo mundo. E muitas das vezes nós não agradamos as pessoas, porque é uma palavra dura, é uma palavra forte. Mas o que? O Senhor Jesus te quer salvo. O Senhor Jesus quer te libertar das amarras deste mundo. O Senhor Jesus quer te dar vida e vida com abundância. O Senhor quer te curar. O Senhor quer te livrar de todas as enfermidades, de todas as batalhas. Mas Ele então te chama. Ele é o único que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. É tempo de tomar uma decisão. Porque o Senhor te perdoa. O Senhor te escreve uma nova história. Quando você decide mudar. Mas se você não querer mudar, querer continuar servindo a outros deuses, então você perderá muitas bênçãos, muitas vitórias. Porque o Senhor Jesus não lhe entregará. Porque você estará dando honra a outros deuses e deixando Jesus. E assim é na minha vida, é na vida de qualquer irmão. Quando abandona a idolatria, quando abandona o mundo do pecado, o Senhor faz tudo novo. Nós iremos ver a nossa vida se transformar, a nossa vida ser liberta deste mundo. Quantas pessoas se levantam contra a nossa vida? Mas o que? O Senhor nos protege.
Porque ele tem amor por nós. Ele sabe o que nós estamos fazendo para ele. Porque a palavra do Senhor nos ensina que há um só caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Então, se ele é o caminho, então por que nós estamos trilhando outros caminhos? Nós sabemos que tudo no final nós teremos que ir ao encontro com Jesus. E lá ele fará o nosso julgamento. E lá ele vai nos perguntar: por que nós servimos a outros deuses e não acreditamos naquele Deus que pode todas as coisas, que é o dono da terra, é o dono do universo, é o Deus dos deuses? E o que nós iremos falar? Porque nós não sabíamos? Mas o Senhor deixou uma palavra, o Senhor deixou a Bíblia, para que todos venham a ser orientados através da palavra. E isso é que a palavra nos ensina. A palavra nos ensina que o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Esse mandamento já nos fala tudo. Então guarde essa palavra no seu coração nesta noite. O Senhor Jesus te chama. Desperta, tu que dormes. Acorda. É tempo de buscar Jesus. Abandonar a idolatria. Abandonar o pecado. Abandonar as coisas deste mundo. Porque Jesus está voltando. E nós vemos que o Senhor Jesus mesmo falou que haveria sinais da volta do Senhor Jesus. E nós temos visto muitos sinais acontecendo. O Senhor Jesus fala que quando começassem os sinais, não seria o fim, seria o começo das dores. Mas poderia se preparar, porque Jesus está voltando. Então nós sabemos que a terra mesmo está chorando, clamando a Deus para que o Senhor Jesus volte. Até a terra clama por Jesus, ela reconhece a grandeza de Jesus. E nós que temos a palavra, nós que temos entendimento, nós reconhecemos a outros deuses, mas não reconhecemos a Jesus. Então o Senhor Jesus te chama, busca Ele enquanto se pode achar. Porque está chegando um tempo que você buscará e não mais achará. Porque o Senhor estará tirando o Espírito Santo da terra, levando aqueles que é os seus escolhidos. Aí muitos sofrerão, muitos se perderão no caminho, porque não vigiaram, não deram prioridade ao Senhor Jesus. Então vamos orar essa noite, agradecendo ao Senhor por esta palavra, pelo que Ele falou conosco, e que nós venhamos quebrantar o nosso coração. Nós sabemos que a palavra é forte, mas é preciso, porque é tipo uma criança. No início, o alimento é leite, mas passado um tempo, vem alimento mais forte. E assim é a palavra de Deus. Às vezes não foi o que nós queremos ouvir hoje, às vezes nós queremos ouvir uma palavra de bênção e de vitória. Mas esta palavra é de bênção, essa palavra é de vitória. Porque através desta palavra, se você ouvir, tomar a decisão de abandonar o pecado, a idolatria, Deus abençoa grandemente a tua vida. A tua casa será liberta de todas as setas do inimigo. A tua família será restaurada. O teu casamento será edificado. A tua saúde será curada. Porque você deu ouvido à palavra de Deus. Então vamos orar ao Senhor, agradecendo por
Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Pai, obrigado, Senhor, por ter ministrado, Senhor, nesta noite, Pai, esta palavra ao nosso coração, Pai. Pai, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor falou, Pai. Pai, nós viemos te pedir perdão, Senhor, pelos nossos pecados, pelas nossas faltas, Pai, pela nossa idolatria, Pai. Pai, muitas das vezes abandonamos o Senhor, Pai, para seguir outros deuses, Pai. Pai, mas em nome de Jesus eu venho pedir ao Senhor, Pai, que o teu Santo Espírito Santo nos ajude, Pai, a abandonar, Pai, esses falsos deuses, Pai, que não têm poder de fazer nada na nossa vida, Pai. Porque nós sabemos, Pai, que o Senhor, Pai, é o Deus poderoso, é o Criador do céu e da terra, Pai. O Senhor tem poder de repreender todo espírito de enfermidade, Pai. O Senhor tem poder de repreender todo espírito mal, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu apresento a cada irmão, Senhor. A cada um deste grupo de oração, Pai. Pai, às vezes, Pai, a palavra não foi conforme eles queriam, Pai. Às vezes trouxe, Pai, tristeza ao seu coração, Pai. Mas é o Senhor falando, Pai, que é tempo de despertar, porque o Senhor quer todos os teus filhos reunidos, Pai. Pai, então toca no coração de cada irmão, Pai. Pai, repreende todo mal, Senhor. Repreende toda a angústia, toda a aflição, Pai. Tira toda a ansiedade, Pai. Pai, vai abençoando a casa deles, vai abençoando a vida. Seja física, espiritual, sentimental, Pai. Pai, faça, Senhor, que eles venham entender, Pai, que o Senhor é dado toda honra, toda glória e todo louvor, Pai. E que a oração deles, Pai, venha ser a exemplo de Ezequias, Pai, que foi um rei, Pai, que reconheceu a grandeza do Senhor, Pai. Se humilhou, Pai, na tua presença, Pai. Pai, que eles venham se humilhar, Pai. Que eles venham buscar a tua presença e venham buscar o Senhor, Pai, como único e suficiente Salvador da vida deles, Pai. Pai, então abençoa a casa deles, Pai. Abençoa a família, a vida financeira, a vida espiritual, Pai. Pai, vai entrando na vida deles nesta noite, vai tocando na mente, no coração, Pai. Pai, que muitos possam ser libertos, Pai, da idolatria, Pai, que é o que tem prejudicado a nossa nação, Pai. Isso tem trazido destruição, Pai, para a nossa casa, Pai. Tem trazido a destruição para a nossa nação, Pai. Porque muitos te abandonaram, Pai, e estão idolatrando, Pai. Pai, a tua palavra é muito clara, Pai, que aqueles que idolatram, Pai, é semelhante àquelas imagens, Pai. Não pode nada, Pai. Nem a sua oração é ouvida, Pai. Pai, então abençoa a vida deles, Pai. Façam que eles possam reconhecer o Senhor como único e suficiente Salvador da vida deles, Pai. Pai, eu oro e peço em nome de Jesus, Pai. Vai tocando em cada um, Pai. Repreendendo todo espírito de enfermidade, Pai. Vai repreendendo todo espírito de doença, Pai. Pai, cura, Senhor. Acampa anjos, Pai, ao redor da casa e da vida deles, Pai. Como foi que o Senhor fez com Ezequias, Pai? O Senhor deu ordem aos teus anjos, Pai, para que se levantasse, Pai, e derrotasse o exército de Sinaqueribe, Pai. Pai, então dei ordem aos teus anjos, Pai, para que derrote todos os inimigos da vida dos teus irmãos, Pai, dos teus filhos, Pai. Pai, que o Senhor possa abençoar grandemente, Pai, dando uma boa noite de sono, um bom descanso, Pai, e que a presença do Senhor Jesus acompanhe cada um, Pai, dando uma noite, um descanso reparador em nome de Jesus, Pai. Oh, glórias a Deus, aleluias, Pai. Nós te agradecemos, Pai, por esta palavra. Então permaneça conosco, nos protegendo, nos guardando e nos livrando. E que a tua vontade, Pai, venha ser feita na nossa vida, em nome do Senhor Jesus, Pai. Para a tua honra, para a tua glória, para o teu louvor, Pai. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Então permaneça conosco, nos guardando e nos protegendo, e nos dando uma noite de sono abençoada,
com um descanso e um sono reparador, em nome de Jesus. Que todos possam ter uma boa noite, um bom descanso, na paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Amém.